Como qualquer ser humano, você que nos assiste já passou por algum problema de saúde e teve de sair de casa para buscar algum remédio, algo que certamente não é prazeroso, mas é necessário. E talvez você já tenha consumido fármacos que são de uma companhia suíça de mais de 125 anos, que está presente em mais de 150 países e também está presente aqui no Brasil, que é a Roche Pharma. Aqui no Brasil, essa gigante multinacional faturou 4,6 bilhões de reais no ano de 2024, ano passado, inclusive representando um crescimento de 10% ante o ano anterior. E hoje é uma companhia, inclusive, liderada por uma mulher, a primeira pessoa do sexo feminino a comandar as operações aqui no Brasil em quase um século, né, que é o tempo que a companhia está presente aqui em terras brasileiras. Meus caros, hoje em dia, na entrevista, traz para vocês Lorice Scalise, presidente da Roche Pharma Brasil. Muito obrigado, Lorice, pelo seu tempo por falar com a gente aqui, viu? Não, eu que agradeço, um prazer estar aqui. E sim, um ano passado bastante interessante, intenso, mas que terminou muito bem, sim. Perfeito. Já já a gente fala mais sobre isso, tá aqui na pauta, falar sobre 2024 e também sobre o futuro de vocês. Sim. Mas antes disso, para abrir, né, eu acho que aqui antes de ligar as câmeras aqui, você estava comentando que vocês estão há bastante tempo aqui no Brasil, né, quase um século, e assim, o Brasil é um país ainda que tem uma certa dicotomia, né, entre saúde pública e saúde privada, o pessoal distingue muito. Como que vocês enxergam isso, né? Eu até vi outras entrevistas que você cita que deveria ser um pouco diferente, que vocês do setor privado não deveriam ser só fornecedores, deveria ter um cenário diferente. O que dá para mudar esse cenário e como é que você enxerga essa dicotomia do público e do privado no setor de vocês? Acho que é muito interessante essa pergunta, e eu acho que a provocação que eu faço o tempo todo é que a gente seja capaz de entender o sistema de saúde como um. Existe um único sistema de saúde. E esse sistema de saúde é atendido tanto pelo pagador privado quanto pelo sistema, pelo Estado. Só que quando nós pensamos, desde a empresa, acesso à saúde, acesso aos pacientes, às inovações que nós trazemos, nós queremos pensar e temos pensado todo o tempo como e de que forma que a gente viabiliza o acesso independente. Eu acho que é muito importante pensar que, por exemplo, num câncer de mama, que é uma das doenças que a gente tem uma presença forte, não me interessa se a pessoa tem um CEP em Moema, como é o meu caso, ou se a pessoa tem um CEP em Grajaú, né? As duas mulheres deveriam ser tratadas e ter a mesma expectativa de vida, deveria ter o mesmo cuidado e deveria ter a mesma jornada. Claro, guardadas as diferenças, que a gente sabe que o sistema tem, mas em termos de acesso à medicação, acesso ao cuidado, deveria ser o mesmo. Então, existe essa dicotomia no Brasil? Sim, existe. O que eu acho que tem que ser trabalhado? O diálogo entre o sistema público, o sistema privado, as indústrias e o indivíduo, para que essas barreiras, para que esses gaps sejam reduzidos. Perfeito. E hoje vocês são grandes fornecedores do Sistema Público de Saúde, do Ministério da Saúde? O Estado é o maior cliente de vocês? Como é que funciona? Nós temos dos dois lados, tanto o Estado quanto as fundações privadas, quanto os hospitais, as seguradoras, são clientes da Roche, os dois. Depende da área terapêutica, então te dou um exemplo. O Brasil tem programas muito interessantes, financiados pelo sistema público. Então, te dou um exemplo. A hemofilia, que é uma doença, genética, que afeta crianças e tem uma questão de sangramento, tem um programa do governo federal que é muito sólido. Então, nós trabalhamos com o governo federal para o tratamento da hemofilia. O câncer, por exemplo, a oncologia, você tem tanto a atenção privada quanto a atenção pública. E a Roche é parceiro dos dois. Então, a nossa estratégia é sempre oferecer as melhores condições para os dois lados, para que os pacientes, independente de onde eles têm acesso, eles possam ser atendidos. Perfeito. Assim, nessa coisa do público e privado, eu dando uma olhada no histórico de vocês, eu vi que vocês tiveram um modelo de negociação, inclusive com um hospital aqui em São Paulo, que era o AC Camargo, lá Sim, que era focado no tratamento de câncer de pulmão. E tinha um negócio que se os resultados não fossem atingidos, sim. vocês compartilhavam risco, né? Vocês não tinham um pagamento integral para uma das partes, algo assim, que era um modelo, de certa forma, inovador, acho. Isso ainda está de pé? Vocês replicam esse modelo de negociação em outras unidades? Como é que é isso dentro da Roche hoje? Sim. Isso está de pé no AC Camargo, é um programa que a gente tem um orgulho enorme. E é muito interessante essa pergunta, porque o desafio, a provocação que nós fazemos o tempo inteiro é: não dá para seguir com os mesmos modelos. A gente tem que buscar modelos diferentes, a gente tem que buscar formas de acesso e de negociações distintas, diferentes. Porque cada vez mais existem tratamentos muito específicos. Mesmo quando você fala de oncologia, você vai falar de um câncer de pulmão, você vai falar de uma medicação específica para células pequenas. Então, não é que você vai ter um volume enorme.
que toda transação comercial, mesmo dentro da indústria de saúde, ela ficou por muito tempo baseada em preço e volume. Uhum. E na verdade hoje deveriam existir outros padrões, porque no final não é sobre o que eu estou te vendendo, é o resultado que aquilo tem para o paciente que está sendo atendido. Então, esse modelo do AC Camargo é isso. Quando o tratamento tem a aderência do paciente e o resultado esperado, a compra está correta e a gente recebe por isso. Quando, no decorrer deste tratamento, existem falhas ou alguma coisa que diz ou que condiz com que a medicação não foi adequada ou que não era aquilo, a gente tem uma outra forma de remuneração ou não remuneração. Então, sim, isso está acontecendo no AC Camargo. Eu acho que existem inúmeras possibilidades. Eu diria que, eu falo que entre 0 e 1, existem infinitos números, né? Entre o modelo antigo e um modelo novo vão existir infinitas possibilidades. E eu acho que o desafio maior é que a gente tenha diálogos que permitam outras formas de negociação, para que a gente possa, no final, oferecer um acesso correto para o paciente e uma transação comercial correta e possível para o sistema de saúde também. Perfeito. Ainda falando sobre Brasil, né? Tem aqueles dados que a gente olha sobre importação de insumos e tudo mais. Hoje, assim, a esmagadora maioria, salvo engano, vem de fora, né? Dos Uhum, que a gente chama de IFAs, né? uhum. Esse cenário, algum dia, ele pode mudar? Você que está dentro da indústria, né? Esse é o tipo de coisa que é comum também em outros países? Como é que. Assim, isso é nocivo, até esse volume tão grande de importados em vez de ter produção local? Sim, por exemplo, hoje a Roche ela tem presença em mais de 150 países. E as nossas produções, perdão, elas são concentradas. Então, a discussão é por que encarece muito hoje fazer uma produção descentralizada? Porque, outra vez, são produtos de nicho, não são produtos de volume. Então, eu não tenho um volume tão grande que justifique uma produção em cada lugar. Você imagina ter uma produção na Inglaterra, uma produção nos Estados Unidos, uma produção na Índia, uma produção no Brasil. Assim, não justifica. Uhum. A questão, a discussão tem que ser como eu faço para que este produto chegue primeiro sem ruptura da cadeia de fornecimento e segundo, numa condição de preço correta e justa. Então, se você me pergunta, eu não acredito que é a descentralização da produção que faria isso acessível. Uhum. Eu acredito que são outras questões que a gente precisa discutir. Perfeito. Que eu ia perguntar agora indo mais para dentro do business de vocês, né, você citou aí que vocês estão em 150 países, Uhum. e a empresa tem mais de 125, vocês estão a mais de 90 aqui. Qual que é o tamanho do Brasil ante os outros países, assim, quão relevante é o Brasil dentro das operações globais da Sim. Roche hoje? Para a Rocha, o Brasil tem enorme relevância dentro das operações comerciais. É o sexto país, tirando os Estados Unidos, que a gente tem a Genentech, e o Japão, que é operado pela Chugai. Então, é o sexto maior país da Rocha. Então, tem uma importância grande. Mas tem um outro número que eu também acho bastante importante e que está conectado com a sua pergunta anterior, que a Roche, no Brasil, ela é o 10º maior país em pesquisa clínica. Por que eu quero trazer o tema da pesquisa clínica? Porque quando a gente pensa em produção local, a gente sempre pensa na produção industrial, física Uhum. do produto. Mas eu acho que o maior desafio e a maior oportunidade para o Brasil hoje é a produção da ciência, é a produção científica. E a Rocha ela investe mais de 10% do que nós faturamos no ano passado, voltou para o Brasil em investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, a Roche Brasil, ela tem importância globalmente, tanto em termos comerciais, como o sexto maior país, como em termos de desenvolvimento de novas drogas e pesquisa clínica, sendo o 10º maior país no mundo também. Perfeito. E esse investimento em P&D, assim, como que é isso? Se vocês já tiveram alguma inovação relevante vindo desses investimentos nos últimos anos? Sim, hoje, a parte de P&D que a gente trabalha bastante são os estudos clínicos. Mas tem um dado muito interessante do ano passado, porque os estudos clínicos eles têm diferentes fases, né? Então você fala da fase 1, quando está bem preliminar, fase 2, que já está um pouco mais adiantado, a fase 3, quando já é quase no final do desenvolvimento. Então, o ano passado, a gente teve mais de 100 estudos performando no Brasil. Você imagina, 100 estudos em diferentes centros. Eu sempre gosto de falar que 100 estudos não é 100, é assim, 1, 2, 3, 4, 5. Então, você imagina quantas áreas de pesquisas diferentes a gente teve trabalhando aqui no Brasil. Desses 100 estudos, a gente teve boa parte deles, uns 25% entre fase 1 e fase 2. O que significa?
em fases bastante preliminares do desenvolvimento. O que que isso traz para o país? Significa que nós estamos bastante envolvidos com cientistas brasileiros no desenvolvimento das nossas drogas. Então, não é que a gente tem um produto do Brasil, mas a gente tem cientistas brasileiros envolvidos em todo o nosso portfólio futuro. Perfeito. E assim, dentro dessa parte de P&D, vocês têm colaboração com universidades? Da parte da porta da empresa para dentro? Como é que funciona hoje? Sim, sim, existem alguns acordos, existem algumas parcerias e inclusive esses estudos clínicos, eles acontecem também em hospitais, escolas, em universidades, em centros diferentes de vários lugares do país que têm associação sim com universidades. Perfeito. E tem algum exemplo assim, específico que você consiga citar do tipo: "Poxa, isso aqui foi um grande retorno que a gente teve da parte de P&D, foi algo que a gente descobriu, alguma inovação que impactou a companhia ou impactou o setor de saúde", que você Acho que eu consiga posso dar um exemplo da oftalmologia. Nós entramos na oftalmologia faz pouco tempo, a Roche entrou e fizemos o lançamento faz 3 anos aqui no Brasil. E os produtos de oftalmologia têm sido trabalhados e estudados com cientistas brasileiros. Eu tenho um outro exemplo muito interessante, que eu já te dei o exemplo da hemofilia, e tem um estudo de hemofilia da Roche, de terapia gênica para o tratamento da hemofilia, que uma pesquisadora do Brasil, da Unicamp, é parte do projeto. Então, são iniciativas que estão acontecendo com tecnologias super inovadoras e que têm cientistas brasileiros trabalhando nisso e desenvolvendo também. perfeito. E que eu queria falar, já que a gente tá falando de P&D, né, vocês têm esse dado, né, que vocês cresceram 10% 24 ante 23. Eu me recordo de ver muito que isso estava, de certa forma, associado à inovação e tudo Sim. mais. Que tipo de mudança vocês tiveram ano passado que catapultaram esse crescimento que é relevante, né, que é substancial dentro do faturamento? E que tipo de coisa vocês esperam também em termos de inovação, olhando os próximos anos? Sim. É interessante porque o crescimento do ano passado foi um crescimento de 10% no portfólio geral, mas um crescimento de 38% nos produtos de inovação. Então, para a gente, assim, por que que esse número é muito relevante? Porque dentro do contexto atual, sermos capazes de trazer a inovação para o Brasil, para a gente é uma conquista enorme. Eu costumo dizer que o que que é a inovação? Acho que existe, de um modo geral, um equívoco na interpretação. Normalmente as pessoas entendem como inovação produtos caros para doenças raras. Na verdade, a inovação é sempre um medicamento inovador, ele é uma evolução no tratamento de qualquer doença, de qualquer patologia, de qualquer enfermidade. Então, vou te dar um exemplo. A própria diabetes, que você tem aí um tratamento, já conhecemos a diabetes faz muito tempo. A gente nunca deixa de evoluir e inovar dentro do tratamento da diabetes. Então, antes, por exemplo, um paciente com diabetes tinha que furar o dedo todo o tempo para fazer a glicemia, e hoje já tem um implante, você controla isso de uma outra forma. Uhum. Isso é inovação na saúde, né? E um outro aspecto que eu trago, né? O que que é a inovação para o paciente? É a mudança do diálogo do médico. Então, o médico chega para você e fala: olha, Eduardo, sinto muito, no seu caso, não tem mais nada que a gente possa fazer. Quando a gente incorpora um medicamento inovador, quando a gente traz esse crescimento nosso de 38% em inovação, o que que significa? Que esse diálogo mudou. Que o seu médico vai te chamar e falar: olha, agora existe uma alternativa para o seu tratamento. Então, para a gente, assim, o que que leva economicamente, ou qual é a nossa estratégia? Por que que a gente cresceu 38%? Porque para nós da Roche, nós somos uma empresa de inovação e para a gente o importante é trabalhar o portfólio de inovação. Tudo aquilo que existem similares no mercado, outros produtos que atendam à necessidade, não é o nosso foco. A gente não compete pelo simples fato de provar que somos melhores. Se somos melhores tecnicamente, se somos melhores na atenção do paciente, se somos inovadores naquela área terapêutica, é onde nós competimos. Perfeito. Aliás, nesse ponto que você falou, né, vocês entraram na oftalmologia tem poucos anos. Quais são as avenidas de crescimento que vocês ainda podem ter, né? Vocês já estão bem estabelecidos aqui há bastante tempo, mas como que vocês enxergam essa parte leque de produtos e do que vocês oferecem? Assim, a oncologia, a Roche continua forte, tem aí bastante desenvolvimento, inovação para chegar. A oftalmologia, que nós entramos há pouco tempo e que já temos um portfólio muito interessante em desenvolvimento. As doenças neurodegenerativas, que aí a gente fala de diferentes doenças que trazem um impacto importante e um burden social importante também. E agora, assim, algumas doenças raras que a gente também trabalha, e agora recém aí as doenças cardiometabólicas, renais e a entrada na obesidade também. Perfeito.
Que eu ia lhe perguntar nesse ponto de doenças raras, né? Acho que assim, sempre que a gente fala sobre isso, olhando para a indústria farmacêutica, é sempre um desafio grande, porque tem aquela coisa de você conseguir calibrar produção, geralmente os custos são muito altos, é muito difícil de equacionar a coisa toda. Como que é lidar com, eventualmente, com precificação de medicamentos de doenças mais raras, ou que tipo de soluções vocês têm que desenhar, que tipo de desafios vocês enfrentam por estar nesse ramo e por ter isso, em mente na companhia? Acho que sempre, desde sempre, buscar trazer uma solução, principalmente as doenças raras ou as doenças não assistidas, que a gente fala, né? Como muitas vezes afeta uma parte da população pequena, nem sempre tem a simpatia, ou a gente nem sempre olha para aquilo como se aquelas pessoas merecessem o atendimento. E eu sempre digo que é inadmissível. Todas as pessoas que necessitam de cuidado deveriam ter, primeiro. Segundo desafio é como você traz uma solução para aquilo sem que aquilo seja um burden social em termos de custo. Então, vou te dar um exemplo próprio. Tem uma medicação da Roche que ultimamente tem aí tomado algum espaço dentro das discussões por ser um tratamento que, a princípio, as pessoas observam como caríssimo. Só que, na verdade, é uma terapia genética que é uma única dose. E que a partir desta dose, essas crianças elas têm um desfecho, um prognóstico completamente diferente. E aí, quando você toma este valor e você dilui este valor em 5 anos, em 10 anos, no tempo em que essa terapia vai fazer sentido, vai fazer efeito para aquela criança, para aquela vida, e você compara com outros produtos que você, em unidade, ele é muito mais barato, mas no tempo eles ficariam muito parecidos. Então, o desafio é, primeiro, trazer alguma coisa, alguma solução, alguma terapia que seja realmente inovadora e que tenha um desfecho importante. E segundo, dentro de uma condição que no tempo aquilo seja justificável economicamente. Perfeito. Só por curiosidade, você citou os ramos aí que vocês estão dentro, mas no Brasil teve agora muita discussão por conta no mundo todo, né? Discussão de patente do Ozempic e tudo mais. Vocês não têm nada para emagrecimento, não olham para esse ramo, ou tem alguma coisa já dentro de casa? Sim, está dentro do portfólio da Roche, é uma área que a gente observa. E é muito interessante porque a gente fala do emagrecimento em si, né? Mas isso tem a ver com doenças cardiometabólicas, tem a ver com a diabetes, tem a ver com doenças renais. Acho que a questão da obesidade ela é muito ampla. E outro dia eu fazia até uma reflexão que eu acho que por muito tempo a gente associou o câncer de pulmão, e inclusive foi muito preconceituoso, entre aspas, de imaginar que só as pessoas que fumavam tinham câncer de pulmão. Eu acho que a mesma relação acontece com a questão da obesidade. Sempre fica parecendo que é porque a pessoa não se exercita, ou porque ela não come direito, e na verdade não. Existem inúmeras, infinitas, diferentes possibilidades que levam uma pessoa, ou doenças, ou condições que levam uma pessoa a ter um quadro de obesidade. Isso é absolutamente um problema mundial e social. E a Roche está envolvida, tem desenvolvido, tem investido para contribuir para entrar neste mercado ou nesta atenção às doenças relacionadas à obesidade e à própria obesidade em si. Perfeito. E tem alguma data, anúncio, expectativa? Tem algo no pipeline? Dentro do que você pode compartilhar, claro. Não, tem recém, a semana passada, teve uma aquisição, uma parceria da Roche com uma outra empresa para trazer uma nova medicação e tem já um portfólio sendo trabalhado, inclusive estudos clínicos já endereçados. Perfeito. Antes de ir para a próxima pergunta, aliás, só um meia-culpa aqui, não associei necessariamente o Ozempic ao emagrecimento, mas vale lembrar que é um medicamento prioritariamente Sim, para diabetes, né, que é o medicamento da Novo Nordisk, que, salvo engano, a patente cai daqui a poucos anos. sim. Acho que há algumas farmacêuticas brasileiras fizeram alguns anúncios nesse sentido, então, foi nesse sentido o meu comentário. E que eu ia falar, a gente tocou aqui no ponto de inovação e tudo mais, e acho que, assim, hoje quase todo empresário, quase todo mundo que senta aí sempre tem algo para falar de IA, né, de inteligência artificial. Aliás, há pouco tempo a gente falou com quem comanda as operações aqui de América Latina, Latam, da NVIDIA, que está super envolvido nisso. Hoje, dentro da indústria farmacêutica, o que que dá para usar de inteligência artificial? O que que vocês usam hoje? Como que isso tem revolucionado a empresa de vocês? Sim, não existe nem acho que não existe nenhum setor que não esteja envolvido de alguma forma, ou que não esteja embebido, ou que não esteja usando as ferramentas, né. Dentro da indústria farmacêutica, hoje, no desenvolvimento de novos produtos, a inteligência artificial já é presente, as ferramentas já estão presentes. Então, desde, não sei, da inteligência artificial para criar o que a gente chama de gêmeo digital, quando você tem um paciente num estudo clínico e buscar ali
trazer dentro desse gêmeo digital as condições daquele paciente para acelerar aquele estudo clínico, definir protocolos dentro do desenvolvimento, escolher as melhores combinações genéticas ou moléculas para definir um estudo. Então, no dia a dia da gente, em todos os aspectos, desde o desenvolvimento até as operações comerciais, sempre ou cada vez mais a gente tem as ferramentas digitais e a inteligência artificial, que é uma mais ferramenta digital aí presente dentro do trabalho que a gente. Sim, não tem como, não tem por onde, já é, já tá. Perfeito. E eu queria falar, vocês estão no, assim, dentro da operação de vocês, né, que você chefia a operação aqui brasileira, e eu vejo que algumas, principalmente tanto o ramo de saúde quanto outros ramos que precisa lidar com a Anvisa, o pessoal sempre fala, poxa, o Brasil é muito burocrático e tudo mais. Como que é lidar com o arcabouço de regras que a gente tem hoje? Se é muito mais difícil, se é muito diferente lá de fora? E se você acha que deveria ter alguma mudança, você acha que deveria ser mais flexível? Como é que você enxerga essa questão de regulação do setor de vocês aqui dentro? Acho que de um modo geral, se a gente pensar por exemplo, começando lá atrás, a pesquisa clínica, nós tivemos uma lei aprovada no final de 2023, melhorando muito os prazos, as condições. Precisa ser regulamentada? Sim, precisa ser regulamentada. Acho que se tem uma questão no Brasil que a gente precisa ser mais atentos, é quando a gente tem uma lei ou as leis que a gente tem, elas têm que ser regulamentadas e seguidas. Esse é o primeiro ponto. Em termos de aprovações regulatórias da Anvisa, particularmente, eu vejo a Anvisa como farmacêutica e como dentro do sistema de saúde, como um órgão bastante sólido e que não tem nada de muitas diferenças com relação a outros países. Eu não acho que a Alemanha é muito menos complexa que o Brasil, não acho que a Inglaterra é muito menos complexa que o Brasil. Talvez eles já estejam mais maduros e as pessoas estejam mais acostumados a conviver com eles. Uhum. Acho que, de um modo geral, as estruturas que nós temos são estruturas sólidas. O que elas precisam é sempre manter a independência da política, porque elas são entidades, do Estado, não entidades de governo, então acho que isso é muito importante, mas são entidades sólidas. Quais são os desafios que eu vejo dentro da indústria da saúde? Acho que tem um desafio grande, que é a indexação de preço. A indústria, os medicamentos são os únicos ainda controlados, então a gente tem os preços controlados, tem indexação. Então isso é um desafio quando você opera no Brasil, para a nossa organização isso é um desafio. Custos logísticos que ainda são bastante altos, porque você tem um país com dimensões enormes, continentais, e com infraestrutura que não necessariamente ajuda nessas questões. E as variações cambiais. Então, esses são os desafios, eu acho que mais do que as questões de regulatório, de prazos. Acho que isso é bastante razoável hoje em dia. Perfeito. E você falou de questões cambiais. Hoje o câmbio afeta muito o business de vocês. A gente acabou de passar por uns meses atrás de dólar em patamares recordes e tudo mais. Sim, aquilo que a gente falou no começo, né, hoje a gente tem uma operação que ela é de importação, para a Rocha ela é 100% de importação, então as variações cambiais afetam, absolutamente afetam. E não só as operações cambiais, mas também a inflação, que temos que ser bastante também conscientes de que estamos em um momento de uma inflação bastante controlada, bastante razoável, mas quando você tem, por exemplo, a indexação dos preços dos medicamentos, nem sempre a autorização que a gente tem de aumentos de preço, ela segue ou ela leva em consideração essa variação cambial e os índices de inflação que nós tivemos. Você diz então tem uma autorização regulatória para vocês reajustarem os Sim, preços, é isso? sim. E aí Não necessariamente ele ele acompanha a inflação do acompanha a período. inflação, Exatamente. Por demora exemplo, para corrigir? não, assim, esse ano agora, por exemplo, 2025, em relação Uhum. ao ano passado, vai ser o menor ajuste de preço dos últimos 7 anos. Ele não chega nem no IPCA. Então, esse é Perfeito. um desafio. Então os remédios não vão ficar tão caros esse ano na Sim, média por sim, conta do. É a sim. Anvisa que determina isso? Não, é o governo federal. Ah, o governo Sim, federal, o sim. Ministério do. Sim, sim. E o que eu ia lhe perguntar, em termos de ramo ainda, vocês. Ia perguntar se vocês atuam no mercado de genéricos, como é que é a relação de vocês com isso? E vocês têm cosméticos, produtos dermatológicos também, né, dentro do Não, portfólio, ou não? A Roche é interessante isso, porque eu falo que você trabalha na Roche, e toda vez que você fala que você trabalha na Roche, alguém pergunta se você pode conseguir um protetor solar. Então, assim, a Roche não é a La Roche. Sim. La Roche-Posay é uma Uhum, empresa e a Hoffmann La Roche, que é a Roche, é outra empresa. Então, uhum. nós só trabalhamos com medicamentos de inovação, nós não trabalhamos com genéricos nem biosimilares. Então, os nossos portfólios são oncologia, oftalmologia, doenças neurodegenerativas, doenças raras, diabetes. É esse portfólio. Uhum. E genéricos, vocês não têm. Não, nem genéricos, nem biosimilares.
Perfeito. E ah, o que eu ia perguntar indo para falar sobre macro, né? Já que você falou ali da questão de variações cambiais, o setor de vocês, né, que é o setor farmacêutico, ele tem um impacto do fim, teve um impacto do fim da isenção de PIS/COFINS. Uhum. E assim, como que vocês se posicionam sobre isso? Se tem, como que vocês lidam com esse tema tributário? E a gente teve reforma tributária aprovada há pouco tempo. Se isso impacta o setor de vocês, tem alguma coisa ali no texto que você destacaria que é relevante pro business de vocês de um modo geral? Sempre as questões tributárias afetam, né? Se não diretamente, indiretamente. Na última reforma, tem discussões importantes em relação aos preços dos medicamentos, a venda para o próprio ministério. Então, sim, são questões que nós trabalhamos juntos, mas, de um modo geral, estamos assim, bastante. eh, Sempre encontramos uma forma de trabalhar bem e de encontrar nossos caminhos de sobreviver a essas questões. Com relação à reforma tributária, é isso que eu falei. Tem alguns aspectos da reforma que afetam as medicações, não são todas as áreas, não são todos os produtos, e essas discussões têm acontecido em diferentes fóruns. E o que eu ia falar, só pra gente entrar nesse tópico, quais que são os trechos da reforma que afetam, só para explicar para o pessoal? E se vocês têm diálogo também com o governo, com parlamentares, para que isso fique de um jeito que atenda a todo mundo, atenda a população também? Acho que assim, primeiro a simplificação, né? Que a reforma tributária, com a simplificação, ela tira ou ela elimina ou ela reduz um trabalho enorme que você tem, toda uma cadeia de custo e de ineficiência dentro da recuperação. Então, esse é o primeiro ponto, a simplificação ela é positiva. O segundo ponto que afeta diretamente é a questão de quais produtos sofrem isenção ou quais produtos têm menor carga tributária, porque pela aprovação do ano passado, existe uma lista de Uhum. medicamentos que têm maior ou menor isenção ou que não são tributados. Então, essa questão desta lista especificamente, que são as discussões que nós temos para entender qual é o racional, como outros produtos podem ser incorporados, como as vendas para o governo deveriam ou poderiam ser isentas da carga impositiva, né, para ficar, inclusive, menos custoso para o próprio governo. Então, esses são os pontos principais que eu destacaria. Perfeito. E dessa lista tem algo que você observaria? Algo que foi alguma surpresa? Como é que tá esse rol hoje? Não, assim, surpresa não teve, acho que teve sim uma tentativa ou na verdade, uma solicitação, não só da Roche, mas da Interpharma, que representa todas as empresas farmacêuticas multinacionais, Uhum. de pedir que existissem áreas terapêuticas e não produtos. Então, por exemplo, na oncologia ou na oftalmologia, os produtos fossem isentos. E, na verdade, a opção, naquele momento, do governo foi por uma lista com alguns produtos que, para eles entenderam que seria mais interessante. Então, essa que eu diria que foi o ponto de maior discussão para a gente, porque nós entendemos que poderiam ser por áreas terapêuticas e não por produto especificamente. Perfeito. E sobre isso do PIS/COFINS, como é que vocês enxergam? Qual que foi Especificamente o quê do do PIS/COFINS? fim da isenção do PIS/COFINS para o setor farmacêutico? Então, é essa questão que eu estava te falando, né, então assim, Uhum. ele simplifica por um lado, né, Uhum. mas não necessariamente todos os produtos estão afetados aí, então isso daí que se eu preciso se eu não sei se todos os nossos Uhum. produtos estão na lista de isenção, esse é o Perfeito. ponto. Ah, perfeito. Porque na lista ela não é igual para todos os produtos. Uhum. Perfeito. E o que eu ia perguntar ainda sobre macro, assim, a gente veio de um final de 24 que foi relativamente caótico, como eu comentei, teve isso do dólar, como você falou, a inflação está relativamente controlada, mas a gente está num ambiente de juros de 2 dígitos, assim, por tempo indeterminado. Isso afeta o business de vocês? Vocês são mais resilientes? Como é que você explicaria isso para quem está nos ouvindo, de que se o negócio de vocês é mais ou menos resiliente a um cenário macroeconômico um pouco mais caótico? Sim, acho que bastante resilientes, né. Eu acho que o fato assim, a Rocha, a gente tem uma estrutura, que nos permite essa resiliência. E eu te dou exemplos concretos. Acho que o fato da Rocha estar presente em todos os países da América Latina praticamente, e da gente ter mais de 90 anos também operando na Argentina e aqui no Brasil, tem bastante resiliência, a gente consegue navegar esses mercados e atravessar esses momentos onde a gente tem essas oscilações, né.
Nós estivemos no Brasil antes do Plano Real. Nós não chegamos a 30 anos. É, eu ia falar, vocês têm muito tempo, né? E você Sim. tem mais de 20 anos de Roche também, Eu né? tenho 25 anos. E como que foi isso, assim, já passaram por muitas crises e tudo mais, isso, como que é ter esse background tão grande? Porque eu acho que, assim, essas empresas que, no Brasil, acho que na média tem uma estatística que boa parte das empresas, infelizmente, não sobrevive mais do que 5 anos, né, um ambiente que é tido como hostil por muitas pessoas do setor produtivo, e algumas empresas, por outro lado, tem, né, a gente trouxe há pouco tempo o CEO da Gerdau aqui, que tem, acho que, salvo engano, também 120, 130 anos, então, assim, tem empresas muito longevas. Como que essa longevidade joga a favor de vocês, assim, vocês têm um know-how a mais, como é que é isso? Eu acho que é a estabilidade, né, que a gente traz e também um olhar de longo prazo. Acho que a questão, a Roche, ela é uma empresa de mais de 120 anos globalmente, é uma empresa familiar. Mais de 50% das ações ainda estão com a família. Então, a gente tem bastante tranquilidade no sentido de que a nossa estratégia ela é muito sólida, ela não é uma estratégia que oscila ou uma estratégia que a cada movimento do mercado eu mudo a minha estratégia. Não, todo o contrário. Então, assim, eu sei o que eu quero trazer para o Brasil nos próximos 5, 10, 15 anos, e dentro desta estratégia, independente daquilo que acontece, a gente vai encontrando os caminhos pra claro, se você chega num momento em que está completamente caótico, a gente tem que revisar a estratégia, mas isso é bastante raro. Eu acho que o que nos permite tanto tempo operando no Brasil é a solidez e a clareza da estratégia que nós temos e a tranquilidade de entender que em países, emergentes, em países menos estáveis, por assim dizer, a gente precisa olhar numa escala de tempo diferente. Eu olho para o Brasil a cada 5, 10 anos. Eu não olho para o Brasil o resultado de 1 ano, 2 Uhum. anos, 3 anos. E dentro desse tempo, a gente consegue ver que existem picos e vales, mas que na média a gente tem uma excelente operação. Perfeito. Você citou isso da Suíça, de ser uma empresa familiar e tudo mais. Conta para o pessoal um pouco mais de modo geral, assim, como que é a relação de vocês lá com a sede ainda fica na Suíça e tudo mais? Vocês Sim. têm uma operação grande lá? Como é que funciona? A Roche tem a sede na Basileia, né? Estamos presentes em mais de 150 países e o Brasil, ele reporta diretamente para a Suíça. O Brasil, ele tem uma operação, como eu te falei no início, né? É a sexta maior operação para a Roche no mundo. Então, o nosso grupo de países que trabalham juntos são os 5 grandes europeus, que é a Alemanha, a França, Itália, a Inglaterra e Espanha, e a China, o Brasil e o Canadá. Então, é uma operação que tem uma estrutura bastante descentralizada em termos comerciais, tem uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento bastante concentrada, talvez, em termos Estados Unidos, Alemanha, Suíça e Japão, e tem centros de clinical trials também no mundo inteiro. Então, é mais ou menos essa estrutura. Perfeito. E como que é a relação de vocês eu imagino que boa parte da companhia tá lá fora. Como que é a relação, vocês reportam direto vocês têm relação, sei lá, com o board de conselho de administração da Sim, eu Suíça e tudo reporto mais? o reporte do Brasil é direto para a Suíça, o meu chefe fica lá, Uhum. e a gente trabalha diretamente em contato com eles, e as trocas, o meu network, são com esses países que eu te comentei, com a Alemanha, com a Itália, com a França, com a China, com o Tem algum Canadá. país que é parecido com o Brasil ou aqui é muito sui generis, assim, muito diferente? Não, eu acho que a gente encontra semelhanças. É interessante, porque eu não diria que existe um país igual, Uhum. mas a gente encontra semelhanças. Vou te dar um exemplo. O Canadá tem um sistema, é uma federação como o Brasil, mas também cada estado tem a sua incorporação, o seu reembolso. Então, eu aprendo muito do Uhum. Canadá, porque no Brasil, apesar da gente também ter esse governo federal, que a gente fala muito dele, a gente tem os estados e os municípios que são muito importantes na incorporação de novas medicações e no tratamento dos pacientes. Então, a gente aprende de lá. Quando você vai para a Inglaterra, que você tenha lá o sistema de saúde que é para todo mundo, ele é muito parecido com a ideologia e o que a gente pensou para o SUS. Então, assim, eu não tomaria um país, mas eu digo que de cada país que a gente interage, a gente tem semelhanças. A própria China, quando a gente discute, quando eu discuto com a minha par, com a Vivian, que é a GM da China, tem várias semelhanças que a gente observa e a gente aprende um do outro, né? Então, acho que tem essa troca. Acho que não adianta a gente querer buscar um país igual, mas eu acho que a gente pode encontrar semelhanças em diferentes lugares e aprender dessas semelhanças. Perfeito. E aliás, a Suíça lá é mais administrativa ou tem uma operação grande, relevante lá? Não, tem, a gente tem a Roche presente na Suíça, claro, não é tão grande pelo É. tamanho da Suíça, A são Suíça é um super se pequena, são né? 8 milhões de habitantes contra 200 que nós temos É. aqui, né, contra 1 bilhão da China.
Perfeito. E queria perguntar, agora falando um pouco mais sobre carreira, gestão e tudo mais, como citei na introdução aqui do programa, você é a primeira mulher, né, a liderar a Roche. Como que é isso, assim, se foram muitas barreiras e, assim, se você teve muitos desafios, se você sente que foi mais difícil chegar no seu cargo por ser mulher, ou se você enfrentou muitos obstáculos, nessas 2 décadas de companhia por ser mulher e por ser mulher dentro da indústria farmacêutica? Olha, para ser bem sincera, eu acho que eu enfrentei situações diferentes do que os meus pares homens, né. Eu acho que também pelos tempos, né, faz 25 anos que eu tô na Rocha. E eu vou te dar alguns exemplos, né. Então, primeiro, quando eu entrei na Rocha, os meus filhos eu tenho um casal de gêmeos mais velhos e tenho um filho Uhum. mais novo de 20. Meus filhos tinham 1 ano e 3 meses. Eu entrei na Rocha como vendedora e os meus pares eram todos homens, meu chefe era homem, e a minha filha, ela teve uma broncopneumonia, bem pequenininha. E eu me internei no Santa Catarina com ela e com meu filho mais novo, e não contei para ninguém que ela estava doente, continuei trabalhando pelo telefone, porque eu tinha pavor de que as pessoas pensassem que pelo fato de eu ter que cuidar dos meus filhos, porque eu sou mãe solteira, eu não teria condições de trabalhar no mesmo ritmo que os meus pares homens. Então, assim, eram pressões que elas nunca as pressões elas nunca foram, verbalizadas. São invisíveis, né? São invisíveis, mas a gente sente, a gente percebe, a gente tá todo o tempo, talvez pelo ambiente externo, talvez pelos próprios mandatos que a gente chega nesse Uhum. lugar, né. Então, assim, durante a minha carreira foram diferentes dilemas, né. Eu falo que eu nunca tive dúvida que eu queria fazer a carreira que eu fiz, mas eu sempre tive dilemas. Em 2014 eu me mudei pra Suíça e o meu filho mais novo tinha 9 anos, e eu me mudei e ele ficou. E eu fiquei 9 anos morando fora do Brasil e ele ficou morando no Brasil. Então, é outro dilema, né, faço isso, não faço. Tive momentos de muita dúvida de: "Ai, coitado, será que está acontecendo alguma coisa com ele?". Tive muitas cobranças: "Ai, como que você pode deixar seu filho para trás?". Meu filho não ficou para trás, meu filho ficou com o pai dele, super bem cuidado. E então existiram barreiras, sim. Eu acho que a última, eu fui a primeira mulher a assumir o cargo de GM da Farma da Argentina. Sou a primeira mulher aqui no Brasil, né, não só a primeira mulher, como sou a primeira latino-americano, homem, mulher, etcétera. E eu falo que quando você assume a posição, todo mundo fala: "Ai, que legal, parabéns, te". Mas no momento seguinte, na primeira situação difícil, na primeira bola dividida, as pessoas estão esperando que você tenha uma atitude de quem veio antes de você, de um arquétipo completamente masculino que não é o meu. E eu acho que o maior desafio é isso, é eu encontrar e criar e deixar para esta posição um modelo diferente. Eu não sou os homens que vieram antes de mim, eu tenho uma outra forma de gestão, e eu acho que a riqueza está em existirem outros modelos, né. Eu sempre dou esse exemplo, quando eu era pequena, eu jamais podia sonhar em ser jogadora de futebol, porque o único í ídolo que existia era o Pelé. Então os meus amigos meninos podiam falar: "Eu quero ser o Pelé". Aí eu não podia falar: "Eu quero ser o Pelé", naquela época. E hoje a gente pode olhar e falar: "Eu quero ser a Marta". Existe um modelo. Eu acho que o trabalho que nós temos como lideranças femininas hoje é criar outros modelos. E hoje, da porta pra dentro lá, vocês incentivam liderança feminina? Vocês têm Sim, políticas de diversidade? Como é que é isso? sim. Existem as políticas de diversidade, existem grupos, mas também existe isso, né, o fato de ter uma pessoa lá, no meu caso, eu, mulher à frente da organização, também traz para a organização este modelo. E eu faço isso assim, como missão mesmo, que todas vejam que existem os modelos e que nós podemos, qualquer coisa que a gente esteja disposto, tanto e quanto a gente trabalhe para chegar nesse lugar. Sim, mas existem políticas, além das políticas, existe o exercício de cada mulher numa posição de liderança. Não basta para mim ter 60% de mulheres. Eu quero mulheres engajadas e que sirvam como modelo e que criem outros arquétipos. E o que eu ia perguntar, além das políticas que a gente tem, eventualmente algumas empresas, alguns líderes que a gente trouxe aqui falaram ah, sobre diversidade e tudo mais. Que tipo de política você acha que falta aqui no Brasil? Ou que tipo de contexto a gente deveria ter para ter mais liderança feminina, para ter mais diversidade, tanto em empresas quanto em outras instituições? Eu acho que podemos falar de várias coisas. Eu tenho uma questão específica, que também é uma coisa que a gente trabalhou na Argentina, que eu sei que algumas empresas já estão fazendo. Eu acho que uma revisão que a gente precisa urgentemente é da licença maternidade. Acho que a licença maternidade é uma conquista que foi excelente, incrível para as mulheres no seu momento, mas que hoje ela está old fashion total, ela está ultrapassada. Porque ela traz e ela mantém um selo
de que o cuidado está com a mulher. E, na verdade, a partir do momento em que um casal decide ou tem um filho, qualquer que seja a formação da família, qualquer que seja a pessoa que decide ter um filho, ela tem a obrigação, o dever e o direito de cuidar dessa criança. Então, eu acho que a gente deveria, como país, deixar de ter uma licença maternidade e ter o que a gente chama de uma licença parental. E outros países já é assim, se não me engano, na Escandinávia tem Sim, uns países alguns que são assim, países né? têm a possibilidade de que os pais ou as mães, que todo mundo tenha licença, acho que sim. Mas para mim, a discussão é bem profunda neste sentido. Qualquer pessoa que tenha ou que decida ter um filho, ela tem o direito a passar 5, 4, 3, 6 meses a se ambientar, a ter esse tempo com a criança. Perfeito. E tem, em termos de proposta, tem algo que você acha que seja mais correto? Algo que você acha, putz, deveria ser assim? Tem algo nesse tema que você acha que deveria ser o ideal? Sim, é isso que eu, assim, não sou a formadora de políticas públicas, Sim, sim, mas perfeito. para mim, se eu tivesse que apostar em alguma coisa, eu não teria uma licença maternidade. Eu Licença pensaria parental. numa licença parental, onde a pessoa, independente do sexo, que tenha um filho, ela tenha o direito de ficar 5 meses em casa. E se é um casal, um homem e uma mulher, os dois têm o direito, porque o tempo compartilhado de um não isenta a necessidade do tempo compartilhado de outro. E com isso também a gente elimina outras barreiras sociais. Hoje a mulher continua sendo continua sendo mais cara para o sistema, pelo fato dela, em teoria, sair por 5 meses e um homem não. Então a gente elimina outros vieses. Para mim É, isso seria tem um isso. impacto relevante, né? Sim, sim, Também na absolutamente tem. prática. Na prática, sim. Ninguém Sim. fala sobre É, eu isso. ia falar, é um tema muito invisível, né? Então, se Sei. uma mulher não for contratada por isso, nunca, nenhum RH não vai dizer, Não, poxa, a gente não contratou não, não, você. não, não. Mas ainda, Sim. infelizmente, ainda rola muito. E eu queria perguntar, assim, que tipo de conselho você daria para uma mulher que quer trilhar uma carreira parecida com a sua, assim? Poxa, eu quero ser executivo um dia, quero fazer alguma coisa nesse sentido. E você falou, né? Hoje a gente tem um mundo que é muito mais diverso, mas ainda algumas indústrias, alguns cenários são ainda muito predominantemente masculinos Uhum. e tem muita dificuldade. Que tipo de conselhos você daria para... Sim. Acho que a primeira coisa que eu diria é não se iluda, assim, que assim, seja realista, né? Existem ainda muitos vieses inconscientes, muito, assim, a gente não tá, existem muito bias inconsciente, a gente vai enfrentar situações que é difícil. Primeiro ponto. Então, para não estar iludida, não tenha dúvida daquilo que você quer, mas saiba que você vai enfrentar os dilemas pelo caminho. Você vai ter que fazer escolhas, ponto. O terceiro ponto que eu diria é não aceite nenhum tipo de crença limitante. Os tetos, somos nós que colocamos pra gente. Eu acho que toda mulher, ela pode e deve estar em qualquer lugar que ela acreditar que ela pode estar ou que ela deseje estar, que ela deseja estar. O ponto é aquilo que você tem que trabalhar para chegar lá. Perfeito. E eu queria perguntar sobre a indústria em específico. Acho que a indústria farmacêutica é uma daquelas que acaba meio que sendo demonizada pelo público de modo geral, né? O pessoal tem muita desconfiança, muito. Parece ser coisa de vilão de filme clichê, assim. Como que é? Você recebe muitos julgamentos? E como que é pra você? Você já teve algum tipo de peso na consciência, qualquer coisa assim, por estar nessa indústria? Ou alguém já julgou muito você mal por ser líder de uma empresa da indústria farmacêutica? Não, acho que assim, a gente convive com isso, né? Até uma vez saiu uma reportagem minha num outro veículo que falava: "Ah, a indústria farmacêutica não é a escória do mundo". Exatamente. Eu falo, faz 25 anos Eu que eu lembro, eu tenho. li essa matéria, Então, eu fazendo falo, meu dever faz de vinte e casa aqui. cinco anos que eu fico falando que não somos a escória do Uhum. mundo, todo o contrário. Não tenho nenhum dilema. Eu sou apaixonada pelo setor da saúde. Eu sou apaixonada pela possibilidade de trazer inovação. Sou muito feliz da empresa que eu represento, porque é uma empresa que me permite, e me permitiu durante esses 25 anos, ser eu mesma, a divulgar as minhas ideias, falar aqui com você abertamente aquilo que eu penso e que acredito. E para mim, eu acho que a coisa mais gratificante é quando a gente traz uma inovação para o país, como acabou de acontecer com a distrofia muscular de Duchenne, e você vê que todo o esforço que a gente colocou para que aquilo chegasse a um paciente faz uma diferença enorme na vida daquela pessoa. Ainda que todos os demais estejam aí tacando pedra ou falando que é isso, que é aquilo, Uhum. na verdade, a diferença que a gente faz na vida daquela pessoa é incrível. E eu tenho um outro exemplo, eu tenho um amigo muito próximo que ele foi diagnosticado no momento da sua vida com câncer, como melanoma, e as alternativas
da indústria farmacêutica, as alternativas de soluções de inovação permitiram que ele simplesmente quebrasse um prognóstico que era de 6 meses e faz mais de 10 anos que ele está bem, que ele está vivo. Então, para mim, são essas coisas que fazem a diferença. E todo mundo que fala mal ou que tem algum comentário pejorativo, no final do dia se beneficia de alguma inovação que vem através da indústria farmacêutica. Então, sou bastante tranquila com relação a isso. Ah, ótimo. E eu queria perguntar sobre a sua carreira, assim, né? Você citou que você começou lá atrás como representante de vendas. Como é que foi essa carreira, assim, por que área você passou, né? A gente já teve aqui na sua cadeira também outros executivos que também tinha décadas de companhia e chefiou operação lá, foi para cá, se formou, até chegar no cargo de CEO, de General Manager e tudo mais. Como que foi a sua trajetória dentro da Roche e se teve algum turning point, algo que você acha que foi muito relevante para hoje você ocupar cadeira de presidente da companhia aqui no Brasil? Sim. Acho que tem um fator para mim, tem um ponto que é muito importante. Eu falo que eu sempre faço aquilo que eu gosto de fazer. Eu não barganho isso. Eu não barganharia isso para estar nessa posição. Eu sempre gostei muito da área comercial, eu sempre gostei muito dessa interação com os pacientes, com o público, tá perto disso, tá perto de de quem atende o nosso produto. Então, a minha carreira inteira foi dentro da área comercial, seja marketing ou vendas. Acho que um turning point para mim foi ir para a Suíça, passar 3 anos lá trabalhando na operação global, que me permitiu ver o mundo de uma perspectiva totalmente ampliada. Então, eu estava trabalhando da Suíça com o Japão, com a China, com os Estados Unidos, com a América Latina. Então, de repente, você põe uma lupa no mundo inteiro e isso assim, amplia drasticamente a perspectiva. E depois poder voltar para a América Latina, experimentar a Argentina e até chegar no Brasil. Mas acho que o turning point para mim foi, primeiro, eu acho que são dois fatores. Um fator é ser bastante honesta comigo, saber o que eu gosto de fazer. E segundo, foi ter aceitado o desafio de sair do Brasil naquele momento e ir para a Suíça. Tinha sido a primeira vez que você estava Sim, trabalhando fora. sim, E como foi lá? Você acha que foi muito transformador? Acho que assim, você está indo para o cerne da empresa, né? Que ela sim, nasceu lá, sim. né? Para mim, sim, foi em vários aspectos, né. Eu saí do Brasil, já tinha 42 anos, mais ou menos, já não era começo de carreira, eu não era jovem. E segundo, eu fui para um trabalho de desenvolvimento de uma plataforma junto com a Hitachi no Japão. Então, assim, eu participei desde o desenvolvimento de um produto até a comercialização, o lançamento desse produto. Então, assim, foi uma experiência incrível. Eu falo que foram 3 anos que pareceu uma vida inteira, porque foram muito intensos, mas muito interessante. Perfeito. E o que eu ia falar sobre ESG e tudo mais, como que é a visão da companhia sobre o tema? E, salvo engano, vocês têm metas para Sim. 2050, né? São metas até bem ambiciosas. Como que isso traduz em iniciativas práticas da companhia aqui e globalmente também em algum Sim. nível? Gente, eu adoro essa pergunta, porque eu digo que ESG para a gente é como, por exemplo, se eu me apresento para você, eu posso dizer para você, eu sou farmacêutica, né? Uhum. Mas eu sou Lorice. Então, quais são os meus valores? O que eu gosto de fazer? Quem sou eu como pessoa? Acho que para a empresa, exatamente isso. A Roche é uma farmacêutica, como tantas outras farmacêuticas. Mas quem é a Roche como cidadão corporativo? Eu acho que o ESG ele traz essa resposta. Então, nós somos um cidadão corporativo super preocupado com o ambiente onde a gente está inserido. Tem uma frase do nosso antigo CEO, que hoje é chairman do board da Roche, que é: um bom negócio para a Roche é um negócio que deixa um legado na sociedade onde a gente está. Então, assim, a partir do momento que eu estou aqui no Brasil, é muito importante que a gente cuide do meio ambiente, que a gente cuide de todas as relações de governança. Então, não significa só que a Roche é uma empresa honesta e correta. Significa que todo o meu entorno eu vou promover neste país relações honestas e corretas. A questão da social, o que eu deixo para o país, como eu tenho uma força de trabalho que representa os pacientes que eu vou servir. O que significa isso? Significa que nós vivemos num país que tem 52% de população afrodescendentes. Como eu faço para que a minha força de trabalho represente essas pessoas que eu estou atendendo depois? Então, ESG para a gente não é uma bandeira, não é uma política, ela é parte integral de quem somos. Como cidadão corporativo, nós somos as políticas de ESG que nós temos. Perfeito. E pra gente se encaminhando para o final, ou a pergunta que a gente faz para todo mundo aí que senta na sua cadeira, qual que foi o seu melhor e o seu pior dia como presidente da Roche Pharma Brasil? Acho que o melhor dia foi o dia que eu cheguei
e que eu tive a grata surpresa de encontrar pessoas que estavam aqui no dia que eu cheguei, o primeiro dia, 25 anos atrás. Então, assim, acho que isso fala muito da Roche. A gente tem pessoas de muitos anos. Então, chegar para assumir uma posição que eu estava morrendo de medo. Acho que tem essa... Eu falo que assumir a posição de GM da Roche Pharma Brasil trouxe, por um lado, um prazer enorme, um orgulho enorme. E, por outro lado, um medo. Porque eu sempre falo, se eu falhar, não é a Lorice que está falhando. Eu estou falando por todas as mulheres. Então, tem uma pressão incrível. E chegar este primeiro dia e encontrar estas pessoas, para mim, foi incrível. Foi maravilhoso e fiquei muito feliz. E acho que um dia muito difícil para mim foi o dia no ano passado, que nós tivemos que nos despedir de um companheiro que teve um acidente, veio a falecer. E a gente teve que fechar o ano. No final do ano, a gente estava fechando o ano e celebrando todas as conquistas do ano e, ao mesmo tempo, fazendo a despedida dele. Esse foi um dia assim que eu vou lembrar para sempre, porque foi muito duro fazer essa despedida e, ao mesmo tempo, celebrar de uma forma correta. Fazer um luto e uma celebração no mesmo dia, para mim, foi muito difícil. Lorice, muito obrigado pela conversa, viu? Muito obrigado pelo seu tempo e falar com a gente. Muito obrigada e obrigada por me dar voz, para dar o espaço para que a gente possa trazer as mensagens. Obrigadão. E brigadão também, muitíssimo obrigado por você que acompanha a gente aqui da Isto é Dinheiro, da Dinheiro Entrevista. Lembrando, a sua opinião é muito importante pra gente, então deixa aí nos comentários o que você achou dessa edição. Também você pode encontrar a gente nas plataformas de streaming de áudio, ouvir aqui o Dinheiro Entrevista no Spotify, que tá em vídeo também, então além do áudio tem a opção em vídeo lá. E como a sua opinião é relevante, deixa nos comentários se tem algum executivo, alguma economista, algum especialista, alguma personalidade do mercado que você ache relevante, que você queira que a gente troque uma ideia, que a gente traga aqui no programa. Só deixar a sugestão nos comentários ou enviar pra gente da Isto é Dinheiro nas redes sociais, que a gente faz o possível pra trazer aqui. E também não esquece de engajar, de deixar o seu like, de compartilhar esse conteúdo, de deixar o seu comentário. Isso ajuda o nosso trabalho e também ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo pra mais gente. É isso, muito obrigado a todos vocês, um abraço e tchau, tchau.